Após o nivelamento, onde encaramos neoclassicismo e romantismo como base da era contemporânea, temos entrada à nova proposta da DEPA, chamada de Movimentos da Modernidade, com Goya, que é um grande precursor do romantismo e de vários movimentos que vieram até os dias de hoje, como o surrealismo e o expressionismo. Depois, então, demos um salto para o Brasil, falando sobre a nossa academia e a missão francesa, 3 aulas. E agora, então, voltamos para a Europa e vamos falar do realismo. Na realidade, quando falamos da nossa academia, chegamos até Almeida Júnior, que é realista também. Então, mencionando aqui nosso livro didático, estávamos no capítulo sobre justamente a unidade 3, do neoclassicismo ao modernismo. Estávamos no capítulo 14, pulamos para o capítulo sobre missão francesa, capítulo 16, missão artística francesa e o academicismo, e agora então retornamos para o capítulo 14, na página 197, realismo, cientificismo e crescente industrialização. Então é interessante, a abordagem aqui é bastante correta, me parece, mencionando justamente essa aproximação à modernidade via ciência. Então toda atitude em busca do real, que é do que vamos estar falando, está baseada também na crítica que vem do iluminismo, na crítica baseada na razão, apoiada na ciência, derivada do naturalismo. Então, o nosso capítulo, nessa introdução ao realismo, coloca exatamente esses termos. Então, vai dizer que o realismo procurava superar os temas históricos e mitológicos, assim como os ideais utópicos do romantismo, seu antirromantismo e recusa aos escapismos. Então, o realismo é um avanço com relação à idealização neoclássica e romântica também. Então, o capítulo vai colocar aqui essa questão da escolha dos temas atuais e vamos ver isso então nas obras. O nosso livro, logo em seguida, fala de arquitetura, que é uma aula que eu vou dar em termos específicos, fala de Rodin, do qual já comentei também, que será uma aula específica, e finalmente se dedica à pintura realista. Mas é um capítulo extremamente econômico quando fala da pintura, vai mencionar apenas Courbet, que é um dos artistas que nós vamos encarar. Fala apenas dele no nosso livro. Então, vamos à minha aula sobre arte e pintura no realismo. Começo aqui na capa com um trabalho muito conhecido, o Vagão de Terceira Classe, de Daumier. Já chegaremos a ele. Como sempre, tento não ler muito. Vamos lá! O realismo, então, é considerado um dos primeiros movimentos da arte moderna, junto com o romantismo, derivado do romantismo, principalmente devido à sua convicção de que a vida cotidiana e o mundo moderno constituem temas adequados para a representação artística. Trabalhando em uma era marcada por revoluções e mudanças sociais generalizadas, os pintores realistas substituíram as imagens idealizadas e os conceitos literários da arte tradicional por eventos da vida real, dando aos aspectos marginais da sociedade um peso semelhante às grandes pinturas alegóricas, mitológicas, religiosas e históricas. Então, vamos descendo daquele céu neoclássico, passando pela tragédia política individual do indivíduo e chegando então ao chão do realismo, que vai olhar em torno e valorizar aspectos do cotidiano. Foi um dos primeiros movimentos artísticos explicitamente anti-institucional e não conformista, criticar os costumes sociais e valores da burguesia e da monarquia. Então, vamos a esses revolucionários. Fiz uma linha do tempo que tento nela analisar justamente a evolução desse processo histórico pelo qual passamos. Então, vimos nos Estados Unidos a casa de Thomas Jefferson neoclássica e aqui faço um paralelo com a fachada da Academia Imperial de Belas Artes, também no estilo neoclássico. Vimos Napoleão de Davi e o Napoleão de Ingres, e aqui então faço paralelo com o nosso Dom João VI de Debré, que é claramente uma mistura dos dois. O neoclassicismo de Davi, muito puro, muito racional, e a idealização extrema, já com características românticas de Ingres, estão sintetizadas nesta visão, onde o neoclássico Debré, primo e aluno de Davi,
tenta traduzir com esse conflito entre neoclassicismo e monarquia absolutista. Então estamos falando desse contexto de transição entre neoclassicismo e romantismo. Assim como nessa obra também de Ingres, a Odalisca, estamos comparando aqui com o academicismo, o romantismo da academia brasileira, com o indigenismo de Vitor Meirelles, onde fica muito evidente a obsessão pelo contorno, pela linha, pela elegância da figura, transpostos para um tema do nosso academicismo regionalista, indigenista. Continuo aqui então com o indigenismo de um americano, Estados Unidos, e o indigenismo da nossa academia, comportado, ligado ao projeto Dom Pedro II, de criação de grandes ícones da nacionalidade, e aqui também obra de um escultor alemão que esteve no Brasil, o nosso indigenismo. Então, comparando aqui, relacionando esses diferentes movimentos. E, avançando no romantismo, mostramos a tragédia de Goya, da guerra, e aqui também a tragédia da Balsa da Medusa, de Jericó, então características muito dramáticas, sociais do romantismo europeu. E aqui então relacionado com Pedro Américo na Batalha de Avaí e no Tiradentes, igualmente trágico, tão trágico quanto a Balsa da Medusa ou os desastres da guerra de Goya. É interessante a gente comparar, existem similaridades nessas obras, mostrando a influência que as escolas europeias exerceram sobre os nossos artistas acadêmicos. Continua aqui ainda, então, no romantismo inglês de William Blake, comparado com o romantismo de Pedro Américo. Chamou atenção para esse braço, que é praticamente o mesmo gesto, inspirados, os dois provavelmente, na escultura greco-romana. Então estamos falando dessa idealização romântica e comparando aqui um Delacroix, terrível, ao mesmo tempo sensual, esse massacre, né? E aqui com o Pedro Américo, um tema religioso. É muito interessante observarmos as cores, a preocupação com o luxo dos detalhes, as texturas, os metais e ao mesmo tempo a sensualidade. Então fica evidente a relação entre a nossa academia e o romantismo de Delacroix. E aqui então vamos avançando no romantismo em direção à paisagem, essa obra que está em nosso livro, A Carroça de Feno, de Constable, e o romantismo brasileiro com as nossas paisagens, aqui Araújo Porto Alegre e aqui Almeida Júnior, valorizando então a própria identidade, essa característica do romantismo que já vai descendo em direção à terra, ao chão, ao real. Comparando aqui ainda mais uma vez o romantismo de Ingres com o romantismo de Araújo Porto Alegre, a transformação dessas figuras em entidades tão parecido com esse tratamento monocromático da pintura de Ingres. E já os aspectos meio simbolistas do romantismo, com a luz na natureza associada à luz divina, traduzidos então aqui do alemão Caspar David Friedrich para o nosso realista Almeida Júnior, aqui com uma característica luminosa ali, associada então ao simbolismo. E finalmente o pé no chão de Almeida Júnior, associado aqui ao pé no chão de Jericó, na Inglaterra. Artista francês retratando a miséria urbana industrial. Então, fizemos esse percurso na Europa e aqui estou fazendo essa comparação com o mesmo processo no Brasil. Nosso romantismo com características neoclássicas, românticas e finalmente realistas. E o realismo de Almeida Júnior, então, finalmente com o pé no chão, traduzindo o senso de realidade pela textura, essa questão técnica da qual já falei. A pintura vai cada vez mais falar de si mesma e o quadro deixa de ser uma superfície lisa, como se fosse transparente, uma espécie de janela que atravessamos, e passa a ter uma consistência própria, uma realidade própria, que é a própria linguagem da pintura, traduzida na textura, na composição, na forma. Então, aí está Derrubador de Matas brasileiro e esse pé no chão do realismo. Na sequência histórica, chegamos ao realismo via paisagem. Essa espécie de descendimento em direção à realidade. Então, aí está essa obra da qual já falamos, A Carroça de Feno, de Constable. Aqui de Constable também, esse quadro se chama O Seu Jardim de Flores Douradas. Então, esse senso de realidade que vai ocupando a tela, onde o tema já não é mais importante. O que realmente nos atrai aqui é a composição, esses elementos que traduzem a beleza da paisagem por si mesma.
E vamos vendo esse processo então cada vez mais acentuado por meio de pinceladas, texturas. A paisagem vai até desaparecendo no meio da expressão da própria pintura. Esse é o caminho que a arte vai seguir em direção à abstração e finalmente à arte conceitual. Então, quando Constable é exposto na França, em 1848, mais ou menos, os artistas franceses olham aquilo e dizem: é possível pintar desse modo, sem um tema específico, sem nada glorioso? E vão então se dedicar também a pintar sua própria natureza, e este é o grupo de Barbizon famoso, citado no nosso livro, onde se inicia então esse caminho em direção ao realismo. Mas, como já disse, começa pela paisagem. A pintura de paisagens, como um assunto digno de si mesmo, era inédita e considerada uma inaceitável quebra da norma estética predominante, trazendo implicações sociais perigosas. A tradição clássica devia refletir os valores da aristocracia. Portanto, a dedicação dos pintores de Barbizon a paisagens nativas e assuntos ligados ao povo foi uma afronta direta ao establishment, alinhando-se com os novos ideais sociais de democracia. Via paisagem, então, chegamos a esse realismo social. E aqui estão esses pintores de Barbizon retratando esse bosque, que hoje em dia é um grande parque ecológico nacional na França, próximo a Paris. Então, os artistas também foram um dos primeiros a valorizar a importância desse bosque de Fontainebleau, próximo a Barbizon. E aqui está então a entrada ao bosque, aí está a luminosidade valorizada por si mesma, aqui já a pintura traduzindo seu próprio valor, sua própria textura, sua própria pincelada, vários pintores, cada um traduzindo a seu modo esse ambiente natural. E é interessante quando vemos aqui essa paisagem da lua cheia de Guillemette. Vamos já lembrando de Van Gogh, já vamos chegando perto a uma liberdade expressiva que esses artistas estão abrindo caminho. Desses artistas, o principal será Millet. Millet é um dos pintores realistas e fundador da escola de Barbizon. Sua obra foi uma resposta à estética romântica, de gosto idealizante, às vezes oriental ou exótico, e deu forma à realidade circundante, sobretudo das classes trabalhadoras. O início de sua carreira foi difícil, decide abandonar o academicismo, se apresenta no salão, onde conhece esses artistas que o convidam para ir a Barbizon, e é onde ele vai morar o resto de sua vida. Seus célebres quadros de camponeses despertaram críticas entre os conservadores, suas obras foram consideradas sentimentais, piegas. Mas, como digo nesse texto, na calidez de seus ocres e marrons, no lirismo de sua luz, na magnificência e dignidade de suas figuras, o pintor manifesta a integração do homem com a natureza. Aqui está então nossa capa para Millet, com essa pequena jovem camponesa carregando seu fardo de madeira. E, em ordem cronológica, vemos aqui ainda um grau de idealização na representação desse retrato de um militar com certa dignidade, mas já vamos vendo a textura traduzindo esse senso de real, que já vamos ver então nessas mulheres. Esse é o jovem Millet, dedicado ao erotismo dessas figuras simples, mas extremamente sensuais. E faço aqui a comparação então entre a simplicidade sem luxo dessa figura feminina, uma camponesa, com a nobreza do romantismo de Ingres ao fazer a odalisca. Então vemos isso não somente no próprio contexto, sem joias, sem brilho, mas também no tratamento pictórico. Se aqui tudo é desenhado duro, rígido, os panos parecem quase metálicos, na pintura de Millet tudo vai se dissolvendo, é mais cálido, a textura da própria pintura se sobrepõe ao desenho. Assim como nessa figura da mulher que, no fim do dia, depois de pastorear o seu rebanho, toma um banho no rio. E chama a atenção aqui, não há sequer um branco de brilho, é tudo simples na sua cor, na sua textura. E a própria anatomia da mulher traduz essa força, não é mais aquela figura idealizada feminina, é uma trabalhadora, mas sempre existe esse aspecto de elogio à beleza feminina. Como neste retrato de uma camponesa, onde vemos a força dos ossos, a potência física, mas ao mesmo tempo o brilho do dourado dessa água e desse corpo. Então temos a espécie de idealização ainda, valorização dessa beleza feminina, mas é uma beleza popular. Seu quadro famosíssimo, O Semeador,
chamo a atenção para o detalhe, porque aqui é um aspecto que eu gosto de valorizar para os meus alunos, que é o fato de que o personagem, sempre de algum modo, é o próprio pintor. Então, ao representar a mão do semeador jogando essas sementes pelo chão, na realidade isso é pintura, é a mão do próprio pintor jogando essas cores sobre a tela. Então, essa atitude de fundar, de criar, de semear a cultura, é que vai inspirar também Van Gogh, que vai fazer muitas cópias, dezenas de cópias desse quadro, desse tema de Millet. Em sala de aula conversamos sobre isso com mais tempo e mostro outras imagens aqui, como sempre digo, estamos limitados. Mas Van Gogh fez mais de 30 obras com o tema do semeador e escreveu para o seu irmão em cartas onde descrevia seu trabalho. Essa frase é muito tocante. Ele diz: não esperamos da vida aquilo que já sabemos ela não poderá nos dar. Falaremos de Van Gogh mais à frente, que sua vida é uma série de fracassos até ele se dedicar à arte. Então ele diz: já não esperamos aquilo que sabemos que a vida não poderá nos dar. E em vez disso, começamos a ver mais claramente que a vida é como um tempo de semeadura. A colheita não está aqui. Então a ideia de que na vida estamos apenas semeando, a colheita seria depois. E é interessante observarmos esse sol que se põe como se fosse um halo de santidade sobre esse semeador. Eu pensava que isso era um amanhecer, mas descobri que não. O semeador semeia ao entardecer, de modo que as sementes possam permanecer toda a noite no frescor e na umidade da noite e não sejam logo queimadas pela força do sol. Então aí está Van Gogh dedicado ao tema do semeador, que ele incorpora a sua própria atitude, ele está semeando. E vemos uma obra que aprendi em sala de aula com um aluno que conhecia mais a Bíblia do que eu, me contando a história de Ruth e Boaz. É interessante porque esse é um tema muito comum na pintura, na ilustração da Bíblia. Os artistas transportam a história bíblica para a sua própria época. Vemos isso em vários períodos históricos. E aqui então Millet traduz essa história bíblica para a sua própria época, transformando então a história de Ruth e Boaz num episódio que estaria acontecendo no campo da França em cerca de 1850. Então a história é, que esse aluno me contou com mais detalhes, que Boaz aceita e acolhe Ruth, que era uma estrangeira, era uma migrante, para a sua comunidade, onde se transforma numa figura importante, uma figura respeitada. Então é como se Boaz estivesse trazendo uma negra, uma figura que é de fora para dentro da comunidade, percebem? Então esses conceitos da Bíblia traduzidos na própria realidade do pintor realista Millet. E aqui coloco esta obra para mencionar esse aspecto de santidade, de pureza, são quase monumentos a essa simplicidade rural. Esse talvez seja o aspecto social que choca a burguesia e a nobreza, quando essas figuras tão simples são transformadas em personagens grandiosos. Estudo para as respigadoras, que é uma convenção que havia no campo, de que após a colheita, aquelas mulheres mais pobres, as mulheres, as viúvas, as órfãs, as mulheres abandonadas que têm família para criar, poderiam catar no chão o trigo que não foi colhido. Então, as respigadoras é um registro de uma situação de grande miséria, onde vemos aqui a colheita já realizada, o feitor observando aqui o final dos trabalhos, e essas mulheres, então, que vão se dedicar a pegar o que sobrou pelo chão. Esse é o aspecto de crítica social muito agudo, muito profundo de Millet. E aqui vemos uma obra de Banksy, artista de rua muito famoso, que faz trabalho de forma anônima na Inglaterra, nos Estados Unidos, e que faz aqui uma espécie de brincadeira, recortando essa figura, que seria justamente a negra migrante, que para o momento de trabalhar e vai fumar um cigarro encostada aqui na beira da moldura. Isso é para mostrar a importância desse artista Millet nos seus reflexos. Já vimos em Van Gogh, agora em Banksy, e o seu famosíssimo trabalho O Ângelus, que é justamente a Hora do Pôr do Sol,
onde toca o sino, e nas nossas rádios até hoje toca a Ave Maria de Gounod, Hora de Recolhimento, que vai inspirar também Salvador Dalí, o surrealista, que faz muitas obras relacionadas com essas duas figuras, com interpretações bastante surrealistas, bastante loucas. Então Millet é um artista que tem esses reflexos em vários outros artistas. E coloco estas obras para destacar esse sentido de santidade do trabalho, de beleza desse ambiente doméstico, um desenho, um esboço tão delicado da mãe ensinando a filha. E esse aspecto bíblico, novamente, me lembra sempre Salomão, esse desenho, quando diz que nem Salomão, com toda a sua riqueza, é capaz de mostrar a beleza de uma simples flor do campo. Fico sempre imaginando a beleza de um original desses, mostrando a transparência e a beleza de um simples dente de leão. Isso é um desenho, um pastel. E vamos terminando então Millet com esse registro da luz que já anuncia os impressionistas que vêm a seguir. A luz por si mesma já se torna o tema do quadro, sua beleza dourada. Assim como aqui, encerrando Millet para vocês, essa cena fantástica desses camponeses atraindo pássaros à noite com a chama e matando eles a pau. E sempre digo em sala de aula que o artista, para resolver pintar essa cena, tem que ter muita confiança no seu próprio taco, porque é quase abstrata a representação dessa luz dourada no céu. É o próprio artista, insisto, de algum modo aqui, matando a luz a pau. E aqui está Millet. Muitas vezes eu digo em sala de aula que esses artistas que foram morar em Barbizon eram um grupo de hippies que, cansados da feiura da civilização e da industrialização e da poluição e do barulho, vão morar no mato. E quando mostro esse retrato desse cabeludo, barbudo Millet, digo, não estou mentindo, como vocês podem ver. Corot, outro grande artista do realismo, completamente diferente de Millet, mas que vai avançar nesse sentido da paisagem. Então vamos falar desse quadro seu, O Coliseu, que ele pinta enquanto está se formando na Itália, em Roma, onde já coloca uma inovação na representação da luz e da cor. Então abandona o academicismo a favor de um estilo paisagístico realista, constrói uma pintura puramente paisagística, ao mesmo tempo rural e urbana, marcada pela maestria na gradação cromática de luzes e sombras. Parece muito técnico, mas vamos ver na obra de Corot essa questão do equilíbrio entre a cor e a sombra e a luz. Um mestre na gradação cromática, como mencionamos aqui. Tudo isso será mais visível quando mostremos as suas obras. A evolução da paisagem clássica para a realista deve-se em parte ao seu trabalho. Corot é uma grande figura, extremamente digna, vai ajudar artistas mais pobres, ele era de uma família mais rica. Então, essa questão da dignidade, eu às vezes perguntava em sala de aula, por que esse trabalho é digno? E vinha então à tona a palavra fidedigno, ele é fiel à realidade, ele reflete esse extremo cuidado com a sensibilidade. Vamos às obras. Aí está então o Coliseu do qual falamos no nosso texto, e acredito que aqui vocês já possam perceber como o tema já vai deixando de ter importância. Ele não está dando valor aqui para a grande ruína greco-romana, clássica, neoclássica. O que interessa a ele é a paisagem quase que como música, onde esse monte azulado ao longe de algum modo se combina com os ocres e nos traz para o primeiro plano nessas sombras, onde a luz aqui ainda faz essas florzinhas brilharem. Então, pergunto a vocês, por que isso é digno? Talvez pelo silêncio que tem, talvez pela delicadeza da sensibilidade. E nas pesquisas sobre o Coliseu, encontrei esse quadrinho também chamado de O Coliseu. E me impressionou muito porque ele estava num site da casa de leilões Christie's, em Londres. E no site então tinha o preço em que a obra foi vendida, cerca de 3 milhões de reais, pelo meu cálculo. E no mesmo site o tamanho da obra. Olha o tamanho desse quadro. No Louvre há uma sala com dezenas de corotos. Todos são pequenos, desse tamanho, mas são infinitos em sua beleza. Então, aqui temos 3 milhões de reais
num quadrinho de Corot. E que riqueza é ter isso em casa, não pelo valor que custa, mas pela profundidade da beleza. Vamos em frente. Esse era o quadro onde eu perguntava em sala de aula, por que isso é digno? As respostas eram bonitas e caminhavam nesse sentido da sensibilidade tão delicada e profunda, e como todos os detalhes são realizados com o mesmo cuidado. Não há nada nesse quadro que tenha menos atenção. Todas as partes obedecem a um equilíbrio, e falamos então claramente aqui novamente do equilíbrio entre cor e luz. As cores estão absolutamente matizadas dentro dos seus valores tonais. São termos técnicos, mas acredito que vendo a obra isso seja algo perceptível para vocês. Vamos em frente. Aqui novamente, a ruína romana não é o tema. O tema é a luz, o reflexo do céu nesse rio, é a liberdade da pintura, descrevendo aqui com seus próprios meios de textura e composição, que seria uma paisagem, e insisto novamente na perfeita harmonia entre todas as partes dessa pintura. E aqui fica muito evidente a questão do tema. Claro que o tema Templo de Minerva, médica, não é a arquitetura, e sim a composição, o contraste de cores, a estrutura do quadro por si mesmo. Gosto muito quando Corot assina e escreve com o cabo do pincel arranhando. Tudo isso nos fala de que para ele tem importância aqui a própria fatura, a textura, a pincelada. Esses pequenos personagens dentro do quadro acentuam ainda mais o valor dessa estrutura. Insisto, o tema não é mais o neoclassicismo, e sim a paisagem dentro de um conceito de realismo, de busca do real dentro da própria pintura. Novamente aqui ele faz o registro de várias catedrais góticas dentro da França, mas se o tema fosse a catedral, não haveria na frente dela esse morro com essas pedras. Novamente temos que o tema da pintura é ela mesma, sua própria composição, sua própria construção, mais do que a catedral em sua grandeza e sua pureza arquitetônica. A paisagem se transformando em algo musical, quase que se desmancha nos seus próprios ritmos e cores. Chama atenção para a beleza dos tons que se misturam com essa luz que é absolutamente coerente. Nós temos aqui na frente já puras pinceladas que de algum modo confirmam a unidade e harmonizam com o azul dessa janela, com a luz sobre essa torre, com a paisagem ao longe já menos definida e os tons de azul desse morro. Então é o gênio da sensibilidade de Corot. Não é à toa que um quadro desses vale milhões. E quando faz um tema bíblico, como a descrição de Sodoma, chama atenção novamente para o pé no chão. Já vimos temas como esse representados pelos românticos como grandes tragédias cósmicas, representados com extrema beleza e grandeza. Para Corot, isso é apenas o sofrimento humano de uma família, e tudo é muito silencioso, e temos aqui esses tons apenas de terra, ou seja, não há grandeza, há humanidade. Então, mesmo quando trata um tema bíblico, continua sendo uma abordagem realista. Ou quando trata um tema neoclássico, seria uma bacante com uma pantera, um tema ligado à mitologia greco-romana. Mas chama atenção para a simplicidade da fatura, assim como a simplicidade do próprio tema. É tudo realizado com uma espécie de estrutura simplificada na composição. É o caráter de Corot. Na velhice, estamos em ordem cronológica, às vezes criticado por uma espécie de idealização da paisagem, já não tão realista, mas mesmo assim com uma grande beleza, um lirismo, uma poesia. Fez muitas figuras, estou mostrando apenas uma para vocês, porque acho que ela sintetiza toda essa elegância da simplicidade. Quando mostro essa figura em sala de aula, faço um parêntese sobre a elegância e comento com meus alunos que dificilmente a elegância será uma camisa com papagaios e palmeiras, vermelha e de cores berrantes. A elegância parece que exige simplicidade. E temos aqui então essa extrema simplicidade nas cores. Chama atenção, não há um azul, é tudo em tons de terra. E essa figura relaxada, a elegância também exige um certo relaxamento, não é algo artificial, tem de ser espontânea. Leitura interrompida.
essa mulher com esse gesto tão simples e misturando pintura e desenho, temos aqui um traço, é tudo de uma grande espontaneidade, não somente o gesto do personagem, mas também a fatura do artista. E Corot foi professor de Henri-Nicolas Vinet, que veio para o Brasil. Em sala de aula, pergunto para os alunos qual que vocês gostam mais, porque esse é um aluno de Corot, que representa a paisagem por seus valores plásticos, da própria estrutura da pintura. E nesse caso representa o Rio de Janeiro, visto de longe, com um aspecto quase que de cartão postal, onde ele precisa descrever que o céu estava lindo, que o casal estava elegante, que a cidade era bonita, com vários edifícios, tem um aspecto excessivamente descritivo, se torna ilustração, é um cartão postal. Já essa outra cena, as qualidades pictóricas que associadas a Corot falam da pintura por si mesma, e sem ter necessidade de estar descrevendo como esse dia estava bonito. Aqui é mais pintura. Fechamos Corot e vamos em frente com Daumier, que é um grande realista.